a gente não pode taxar como bom ou ruim. A gente pode falar sim que parte daquela etnia de seres que vieram de Arcturus estão nos ajudando. Mas eu posso afirmar para vocês que existe uma etnia de seres arcturianos que não estão nem aí para o despertar da Terra e o despertar da humanidade. Eles estão aqui simplesmente para fazer negócios. Existe sim uma etnia de arcturianos, vou repetir, existe uma etnia de arcturianos que estão na Terra exclusivamente para troca, comércio. Estão nem aí se a humanidade desperta ou não desperta. Eles estão aqui para fazer negócios, business, meu querido. Tá? E fazem muita troca com o governo secreto. Muita. Pessoal, tudo bem com vocês? O assunto que eu gostaria de tratar com vocês hoje é um assunto das diversas raças, né? Principalmente as raças em que a gente fala, essa raça é muito boazinha, e eu queria usar como exemplo os arcturianos. Né? Muita gente trabalha aí eu não estou julgando o trabalho, né, de cura arcturiana, ou então os arcturianos estão aqui para nos ajudar, os arcturianos são bonzinhos. Gente, mais uma vez, a pergunta que eu faço em todos os cursos: a humanidade é boa ou ruim? Responda para você mesmo. Se você falar que é boa, eu posso te dar N exemplos das atrocidades que a humanidade pratica. Se você falar que a humanidade é ruim, eu posso te dar também N exemplos de ações bondosas em prol do próximo, que a humanidade pratica também. Então, a gente não pode generalizar a humanidade como boa ou ruim. Assim como nós não podemos generalizar todas as etnias que provêm de um sistema que chama Arcturus, e por isso que a gente chama de arcturiano, que vem desse sistema, com centenas, se não milhares de planetas habitáveis, com diversas etnias, centenas de etnias diferentes, e falar que toda criatura que nasce naquele sistema, com dezenas de estrelas, com centenas ou milhares de planetas habitáveis, são bons. Gente, arcturiano é quem vem de Arcturus. Como eu posso afirmar que todo ser que nasce lá está a favor da humanidade? Então, gente, quando a gente fala que pleiadiano é bom ou pleiadiano é ruim, arcturiano é bom ou arcturiano é ruim, reptiliano é bom ou reptiliano é ruim, a gente precisa tomar muito cuidado. Só reptilianos existem mais de 700 etnias. Arcturianos, outras centenas. Pleiades, então, enorme, com milhares de planetas habitáveis. A gente não pode taxar como bom ou ruim. A gente pode falar sim que parte daquela etnia de seres que vieram de Arcturus estão nos ajudando. Mas eu posso afirmar para vocês que existe uma etnia de seres arcturianos que não estão nem aí para o despertar da Terra e o despertar da humanidade. Eles estão aqui simplesmente para fazer negócios. Existe sim uma etnia de arcturianos, vou repetir, existe uma etnia de arcturianos que estão na Terra exclusivamente para troca, comércio. Estão nem aí se a humanidade desperta ou não desperta. Eles estão aqui para fazer negócios, business, meu querido. Tá? E fazem muita troca com o governo secreto. Muita. Então, o meu intuito não é desmoralizar nada disso, nem criticar quem faz trabalhos e fala que está fazendo trabalho com arcturiano. Realmente, você pode estar trabalhando com uma etnia e parte dela, né? Porque também não posso falar que todo mundo que nasce num planeta, como eu disse, todo mundo na Terra é bonzinho ou malzinho, não existe. Você realmente pode estar trabalhando com uma parte dessa etnia que vem de Arcturus e que está interessada por algum motivo ou outro, dentro da sua agenda, os favorece o despertar da humanidade, a cura da humanidade. Não estou negando isso. O que eu estou falando é para a gente não generalizar uma raça inteira ou um sistema inteiro como Arcturus como bom ou ruim. O mesmo vale para qualquer outra raça, inclusive a humana. Os humanos são bons ou ruins? Não existem só humanos na Terra. O projeto humano não começou na Terra. E mesmo na Terra, vem a pergunta:
Os humanos da Terra são bons ou ruins? O mesmo vale para outras raças, gente. Eu estou falando isso com o intuito de vocês sempre investigarem, pesquisarem, não só escutarem. Reptiliano, atrelar com alguma coisa ruim. Arcturiano, atrelar com alguma coisa boa. Vamos acabar com esse estigma de raças aí. Isso também é racismo, viu, gente? O racismo é universal, tá bom? E o último assunto que eu queria tocar com vocês, gente, rapidamente, tem a ver, eu vou virar aqui para vocês terem uma outra visão, né, para mudar um pouquinho a visão do caminho onde eu estou, que é um lugar muito agradável. Agora vocês vão ficar contra o sol, mas é um lugar muito legal, e aqui tem as cores do outono para vocês aproveitarem, né? O terceiro assunto tem a ver com a palestra que eu dei no Experience 2020, que foi sobre a rebelião de Lúcifer. Muita gente ficou confusa em saber quem é Lúcifer, né? Eu vou explicar para vocês. Lúcifer, a gente precisa entender de onde vem essa palavra, né? Essa palavra vem do latim e significa portador da luz, né? E ela foi originalmente usada para definir o planeta Vênus, que é aquela primeira estrela, a mais brilhante que aparece na noite aqui na Terra, é o planeta Vênus. Ele sempre foi chamado de Lúcifer, ou seja, portador da luz, aquele que tem a luz, né? Essa palavra Lúcifer também já foi utilizada para definir diversas figuras da história, entre elas o próprio Jesus, né? Ou seja, o portador da luz, né? Também já foi utilizado para definir alguns reis, né? Como o rei da Babilônia no começo do nosso milênio, né? do primeiro milênio. Também tendo essa referência como uma característica, aquele que porta a luz, ou seja, a luz, o conhecimento, a ascensão, né? O despertar, por que não? Então, essa utilização do Lúcifer sempre teve uma conotação positiva na história. Na etimologia da palavra ela tem uma conotação positiva, né? E em que momento isso se torna o diabo, o demônio? Basicamente, a gente tem diversas explicações. Eu vou me ater a uma das explicações que tem a ver com a minha palestra no Experience, que foi a rebelião de Lúcifer. Ou seja, Lúcifer, ou seja, o portador da luz, ele também pode ser a palavra que se refere ao presidente de um conselho que fica no centro da nossa galáxia, que é o Conselho da Luz. Então o Lúcifer é o presidente desse conselho, que tem 12 consciências, do centro galáctico. Tá? E esse Lúcifer, que é um cargo, ou seja, esse é o presidente, como se eu falasse o presidente, quando eu falo Lúcifer, não é um nome próprio, como Fábio, José, João, não, Lúcifer é um cargo, como se eu falasse presidente, diretor, né? Esse portador da luz, nesta conotação que eu estou explicando, é o presidente desse conselho. E esse conselho, num determinado período da história, da nossa história galáctica, ele foi presidido por uma figura que nós não sabemos o nome desse Lúcifer, né? Eu não tenho ele aqui para te informar, mas um Lúcifer, em um dado momento da nossa história galáctica, fez um manifesto, ou seja, ele expôs a sua ideia, queria contra a forma com que o nosso universo local era administrado. Tá? Então, esse presidente do conselho começou a criticar a forma como o nosso universo era administrado. Dentre essas críticas, a falta de autonomia dos sistemas, dos planetas, né? Alguns sistemas estavam operando por castas. Castas é aquela forma com que você, da mesma forma que você nasce, você morre, né? Você não tem aí a opção de evoluir dentro da sua faixa, digamos assim. Então você nasce pobre, você morre pobre, né? Você nasce rico, você morre rico, enfim. E diversos sistemas, como diversos planetas nas Pleiades, tá, gente? Operam por castas, em Órion também em alguns lugares operam por castas, né? E o Lúcifer foi contra isso, entre outras coisas, que se chamou Manifesto de Lúcifer, Manifesto da Luz, tá? E aí, como a nossa história ela é toda escrita pelo pessoal de Pleiades, né? Basicamente, e aí a gente tem desde a Bíblia, né? Uma forte interferência de Pleiades, e também livro de Urântia, completamente de Pleiades, né?
E Pleiades foi contra o manifesto desse Lúcifer. Com o tempo, com o passar da história, obviamente os vencedores contam a história, né? Os vencedores das guerras são os que contam a história. Lúcifer perdeu essa queda de braço, e todas as referências que nós temos aqui na Terra, vinda de Pleiades, pintam o Lúcifer como o diabo, como o inimigo, como o opositor, como uma consciência ruim. Então por isso que a gente tem essa conotação, e hoje existe esse Lúcifer holográfico, né, que falam que é um demônio e tudo mais. Obviamente essa figura não existe, ela existe holograficamente, ela existe através da criação da consciência e do inconsciente coletivo, né, ela não existe como um ser criado mesmo, e por isso que a gente se confunde muito quando fala de Lúcifer, né? A gente precisa falar qual Lúcifer nós estamos falando, porque Lúcifer não é um ser, Lúcifer é um adjetivo, digamos assim, uma qualidade que se dá a algo ou a alguém, porque é um portador da luz, aquele que tem a luz, ou aquilo que tem a luz, e também se refere nessa conotação que eu estou pondo para vocês, da rebelião de Lúcifer, da história galáctica, que foi minha apresentação no Experience 2020, e inclusive é tema do Despertar Galáctico 2, né, no meu terceiro curso, na conotação desse presidente, desse conselho. Tá bom, gente? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.